Dando continuidade ao curso de licenciatura em matemática, falaremos hoje sobre a disciplina eletiva 2, Geometria não euclidiana, com a atividade sobre a pesquisa sobre Euclides, suas obras, os 5 postulados, o surgimento da geometria não euclidiana e um exemplo de aplicação. Começaremos com o seguinte questionamento: quem foi Euclides? Nas palavras de Lessa, Euclides foi um matemático grego que viveu em Alexandria, no Egito, entre os anos 323 e 283 a.C., no reinado de Ptolomeu I. Os estudiosos sobre a história da matemática afirmam que pouco se sabe sobre a vida ou formação acadêmica daquele que é considerado por muitos como o pai da geometria. Alguns estudos apontam que é possível que ele tenha se formado e sido professor na Academia de Platão. Sua principal obra foi uma coleção chamada Os Elementos, um estudo profundo sobre a geometria que foi dividido em 13 volumes e foi usado por mais de 2000 anos. A respeito do trabalho de Euclides, tem maior destaque o que é conhecido como os 5 postulados, que na verdade são as bases para os elementos. Toda a obra que se segue nos 13 volumes partem desses 5 postulados iniciais, que são eles. O primeiro diz o seguinte: pode-se traçar uma única reta ligando quaisquer 2 pontos. O segundo diz que pode-se continuar de maneira única qualquer reta finita continuamente em uma reta. O terceiro, pode-se traçar um círculo com qualquer centro e qualquer raio. O quarto, todos os ângulos retos são iguais. E o quinto, que é o mais abrangente, também conhecido como o postulado das paralelas, que diz o seguinte: se uma reta, ao cortar 2 outras, formam ângulos interiores no mesmo lado, cuja soma é menor do que 2 ângulos retos, então as 2 retas, se continuadas, encontrar-se-ão num lado onde estão os ângulos cuja soma é menor do que 2 ângulos retos, que é 180 graus. A partir de 5 noções comuns, 5 postulados específicos e algumas definições, temos centenas de teoremas, 467 teoremas para ser mais exatos, são deduzidos, alguns de grande profundidade. Estudos revelam que, durante centenas de anos, diversos matemáticos tentaram derrubar o 5º postulado de Euclides. Somente no século XIX se conseguiu contestar Euclides de forma convincente. De acordo com Ives, é provável que Gauss tenha sido o primeiro a conseguir tal feito, em 1824. Em carta ao amigo Taurinos, Gauss diz o seguinte: a hipótese que a soma de 2 ângulos é menor que 180 leva a uma geometria curiosa, muito diferente da nossa, a euclidiana, mas totalmente consistente, a qual desenvolvi a um ponto que satisfaz plenamente, no sentido de que posso resolver qualquer problema nela, com exceção da determinação de uma constante que não pode ser fixada a priori. Com maior for esta constante, mais próximos nos encontramos da geometria euclidiana, e se ela for escolhida infinitamente grande, as 2 geometrias coincidem. Os teoremas dessa geometria parecem paradoxais e absurdos para um não iniciado, mas uma reflexão cuidadosa sobre o assunto revela que elas não contêm nada de impossível. Por exemplo, os 3 ângulos de um triângulo tornam-se tão pequenos quanto se queira, se os lados são tomados arbitrariamente grandes. Entretanto, a área de um triângulo nunca pode exceder um limite definido.
não importando quão grande os lados sejam tomados, e de fato não alcançar este limite. De acordo com Boyer, o primeiro matemático a retratar oficialmente sobre o assunto foi Lobachevsky. Nas palavras do historiador, o artigo publicado em 1829 no Kansas Bulletin marca oficialmente o nascimento da geometria não euclidiana, pois foi Lobachevsky o primeiro matemático a dar o passo revolucionário de publicar uma geometria especificamente construída sobre uma hipótese, em conflito direto com o postulado das paralelas. Ele dizia o seguinte: por um ponto C, fora de uma reta AB, pode-se traçar mais de uma reta do plano que não encontra AB. Nascia assim a geometria hiperbólica, ou pseudoesférica, como foi chamada por alguns. A geometria hiperbólica nasceu da necessidade de se obter medidas de grande escala ou medir grandes distâncias sobre superfícies curvilíneas, como por exemplo o planeta Terra. As formas hiperbólicas apresentam uma vantagem de maximizar a área de uma superfície curva. Um bom exemplo a ser citado é calcular a área de um país como o Brasil. Como é sabido, o planeta Terra é um geóide, grosso modo falando, é uma esfera com os polos achatados. Uma vez que a superfície é curva, através dos cálculos possibilitados pela geometria hiperbólica, pode-se obter uma aproximação melhor para a área que se deseja calcular. Ilustrando essa ideia, foi buscada uma imagem na internet que a reprodução é mais ou menos essa ideia aqui, ó. A área achurada de amarelo, se quiser calcular essa área de amarelo, ela tem que se fazer uma projeção no plano para poder calcular a área. E a gente consegue uma maior aproximação, um melhor cálculo da área ao fazer essa projeção. E isso é possível por conta da geometria hiperbólica.